Marta e Samuel, um casal negro elegante, vão a um renomado restaurante para comemorar um aniversário especial. Ao chegarem, são tratados com desprezo e humilhação por Felipe, um garçom arrogante e preconceituoso que os julga apenas pela aparência. No entanto, Felipe, o garçom, não sabiam quem realmente era o casal que ele destratou. Marta ajustou o casaco cinza elegante, ao entrar no restaurante, sentindo os olhares caírem sobre ela e Samuel. Ele segurava sua mão com firmeza, e o terno preto que usava parecia refletir o brilho das luzes sofisticadas do lugar. Ambos tinham a postura confiante de quem sabia que pertencia a qualquer espaço, mas a tensão no ar era quase palpável. O restaurante estava lotado, clientes bem vestidos conversando em tons baixos, enquanto garçons se moviam rapidamente entre as mesas. Marta e Samuel caminharam até o balcão de recepção, onde Felipe, com seu uniforme impecável e sorriso ensaiado, os recebeu. Boa noite. Gostaríamos de uma mesa para dois, próxima à janela, se possível, disse Marta, com um tom gentil, mas assertivo. Felipe os analisou de cima a baixo, a expressão mudando para algo mais condescendente. Próxima à janela? Não temos mesas disponíveis lá agora. Talvez prefiram algo mais reservado. Bezia. Marta arqueou a sobrancelha, mas Samuel apenas sorriu. O que você tiver disponível, contanto que possamos jantar com tranquilidade. Shh. Mai. Felipe acenou, mas demorou longos minutos para retornar. Quando finalmente os conduziu, levou-os a uma mesa no canto, perto da cozinha, onde o som das portas batendo e dos pratos sendo empilhados era constante. Aqui está perfeito para vocês, disse ele, com um sorriso que parecia mais zombeteiro do que educado. Samuel puxou a cadeira para Marta, antes de se sentar, ignorando a evidente tentativa de humilhação. Quando Felipe entregou os cardápios, sua voz carregava um tom de provocação. Espero que encontrem algo que se encaixe no gosto de vocês. Mãe. Marta olhou para Samuel, que manteve a calma, mas ela sentiu o desconforto crescendo. Durante o jantar, as provocações continuaram. Felipe demorava a trazer os pedidos e servia outros clientes antes de retornar à mesa deles. Quando finalmente trouxe o vinho, derramou um pouco na mesa antes de encher os copos. Ops, desculpem. Acontece. Não é. Marta respirou fundo, mas decidiu não reagir. Samuel, sempre sereno, agradeceu, como se nada tivesse acontecido. Obrigada, respondeu Marta, olhando diretamente nos olhos de Felipe, que desviou o olhar rapidamente. Quando a sobremesa chegou, o comportamento de Felipe piorou. Ele deixou os pratos na mesa com um movimento brusco, quase derrubando o sorvete. Espero que aproveitem. É uma especialidade da casa. Nijana. Marta suspirou, mas manteve a compostura. Ela e Samuel trocavam olhares silenciosos, como se estivessem decidindo o que fazer. Quando Felipe finalmente voltou para entregar a conta, Marta ergueu a mão. Gostaríamos de falar com o gerente, por favor. Anhai? Pranai já. Felipe sorriu. Um sorriso de desafio. Claro. Mas já adianto, tudo foi feito conforme o padrão do restaurante. Se há algum problema, provavelmente é um mal-entendido. Daneri, Ninai Jaman, Uneariji, Inisa deu mal, então. Amadiuntou ele dois. Marta e Samuel trocaram um olhar, mas decidiram não insistir. Eles se levantaram, e Marta deixou um bilhete dobrado sobre a mesa antes de sair. Felipe pegou o papel, curioso. Ao abri-lo, encontrou apenas uma frase. Nem sempre as pessoas são o que parecem. Nos vemos em breve. Manhã. Ele riu baixinho, amassou o bilhete e o jogou no lixo, sem perceber que, naquela noite, algo havia mudado. No entanto, enquanto olhava pela janela e via o casal entrando em um carro luxuoso que ele não havia notado antes, uma dúvida começou a se formar em sua mente. Gancho. Quem eram Marta e Samuel? Por que o bilhete parecia mais uma promessa do que um aviso? Felipe sentiu pela primeira vez que algo estava fora de seu controle. Mas ele ainda não sabia o quão devastadoras seriam as consequências do que fez naquela noite. Felipe entrou no restaurante na manhã seguinte,
com a mesma confiança de sempre. O salão estava silencioso, ainda vazio antes da chegada dos primeiros clientes. Ele ajeitou o avental e verificou sua agenda do dia, ignorando o desconforto que sentiu ao lembrar do bilhete deixado pelo casal na noite anterior. Enquanto preparava as mesas, Roberto, o gerente do restaurante, entrou às pressas, segurando o celular. Sua expressão estava tensa, um contraste claro com a postura descontraída que costumava exibir. Felipe, precisamos conversar agora. Mãe, Ania Mãe. Felipe ergueu uma sobrancelha, intrigado. Claro. O que aconteceu? Roberto não respondeu imediatamente. Ele caminhou até uma das mesas, puxou uma cadeira e gesticulou para que Felipe fizesse o mesmo. O garçom obedeceu, um pouco desconfiado. Você lembra do casal que atendeu ontem à noite? Marta e Samuel? Felipe deu de ombros. Sim. Por quê? Não fiz nada errado, se é isso que está pensando. Amistine. Roberto colocou o celular sobre a mesa e o empurrou na direção de Felipe. Na tela, havia uma publicação em uma rede social. Era uma foto do restaurante, com um texto detalhando a péssima experiência que Marta e Samuel haviam tido. O relato era direto, mencionando não apenas o comportamento do garçom, mas também o tom discriminatório com que foram tratados. Fomos tratados como se não pertencêssemos a esse espaço. O serviço foi propositalmente ruim, e a sensação de humilhação foi constante. Este restaurante pode ter estrelas no nome, mas falta-lhe humanidade. Isso precisa mudar. Diana. A postagem tinha milhares de curtidas, compartilhamentos e comentários. Algumas pessoas relatavam experiências semelhantes no restaurante, enquanto outras expressavam indignação. Felipe sentiu o estômago revirar, mas tentou disfarçar. Isso é exagero. Eles estão tentando chamar a atenção. Clientes assim sempre procuram problemas. Diane. E se a mim paz? Roberto não parecia convencido. Você realmente acha que isso é apenas um mal-entendido, Felipe? Sabe quem eles são? Felipe balançou a cabeça, ainda fingindo indiferença. 2 clientes irritantes. Só isso. Diane. Diane. Roberto respirou fundo, claramente frustrado. Samuel é um dos maiores investidores do grupo que é dono deste restaurante. E Marta? Bem, ela é uma advogada renomada, conhecida por lutar contra a discriminação e desigualdade. Eles não são clientes irritantes, Felipe. São pessoas com poder e influência suficiente para destruir não apenas este restaurante, mas também sua carreira. Mana. Não tarde. As palavras atingiram Felipe como um soco. Ele abriu a boca para responder, mas nada saiu. Sua confiança habitual começou a vacilar. Não pode ser verdade, murmurou. Acredite, respondeu Roberto, cruzando os braços. Recebi uma ligação do chefe do grupo esta manhã. Eles estão exigindo uma reunião urgente. E, se você acha que vai sair ileso disso, é melhor repensar. Nirandeu. No escritório do grupo proprietário, a reunião aconteceu horas depois. Felipe, ainda processando o que havia acontecido, sentou-se em uma sala de conferências luxuosa, com Roberto ao seu lado. Do outro lado da mesa, Samuel e Marta estavam sentados. Ambos exalavam uma tranquilidade assustadora, mas havia algo nos olhos deles que deixava claro que não estavam ali para serem ignorados. Felipe tentou desviar o olhar, mas sentiu o peso da presença deles. Roberto começou a falar, tentando apaziguar a situação. Antes de mais nada, quero pedir desculpas em nome do restaurante. Este incidente não reflete os valores do nosso estabelecimento. Marta interrompeu, a voz calma, mas firme. Não estamos aqui apenas por um pedido de desculpas, Senhor Roberto. Estamos aqui porque este comportamento não pode continuar. Este não é um caso isolado. Samuel inclinou-se ligeiramente para a frente, olhando diretamente para Felipe. Você nos subestimou, Felipe. Não apenas como clientes, mas como pessoas. E sua atitude não foi apenas uma falha de profissionalismo.
Foi um reflexo de algo muito maior. Algo que estamos determinados a mudar. Naya. Felipe engoliu em seco, mas tentou se defender. Eu não quis ofender ninguém. Foi apenas uma noite ruim. Naya. Marta deu uma risada curta, mas sem humor. Uma noite ruim? Você intencionalmente nos humilhou, achando que podia sair impune. Mas agora você sabe quem somos, e sabe que não vamos deixar isso passar. Onyana. Mais tarde, no restaurante, Felipe voltou ao trabalho com um peso no peito. Ele sabia que sua posição estava em risco, mas ainda lutava para aceitar a gravidade do que havia feito. Enquanto arrumava as mesas, começou a ouvir os sussurros dos colegas. A história do incidente já havia se espalhado, e ele sentia os olhares de julgamento. Na cozinha, um dos colegas, Ana, o confrontou. O que você estava pensando, Felipe? Por que tratou aquelas pessoas assim? Eu não sei, respondeu ele, exasperado. Achei que eles não fossem ninguém importante. Naina. Ana balançou a cabeça, decepcionada. Esse é o problema. Você não devia tratar ninguém assim, importante ou não. Isso é sobre respeito, não status. As palavras de Ana ecoaram na mente de Felipe enquanto ele terminava seu turno. Pela primeira vez, ele começou a se perguntar se havia mais no mundo do que sua própria arrogância. Felipe estava inquieto. O peso dos olhares de seus colegas no restaurante havia se transformado em um silêncio insuportável. Mesmo sem que ninguém dissesse diretamente, ele sabia que todos falavam sobre ele pelas costas. O incidente com Marta e Samuel havia colocado o restaurante no centro de uma tempestade. E Felipe estava no olho do furacão. Enquanto limpava as mesas após o almoço, viu Roberto sair do escritório com uma expressão carregada. O gerente parou diante de Felipe, cruzando os braços. Eles não vão desistir, Felipe. Ora então. Felipe olhou para ele, confuso. O que você quer dizer com isso? Roberto suspirou e se sentou em uma cadeira próxima. Recebi outra ligação de Samuel. Eles vão abrir um processo formal contra o restaurante. Mas não é só isso. Marta está liderando uma investigação para expor práticas discriminatórias em outros estabelecimentos da rede. E você é o epicentro de tudo. Não, Ana. Felipe sentiu o sangue gelar. Mas eles estão exagerando. Foi só uma noite ruim. Eu não sou assim. Roberto balançou a cabeça, frustrado. Talvez você devesse ter pensado nisso antes de agir daquela maneira. Agora, o que está em jogo não é só sua reputação. É o futuro do restaurante inteiro. No Neb. Enquanto isso, em um escritório no centro da cidade, Marta e Samuel estavam reunidos com uma equipe de advogados e ativistas. O ambiente era sério, mas determinado. Marta revisava os relatos que começaram a chegar desde que o caso viralizou nas redes sociais. Aqui está mais uma denúncia, disse um dos advogados colocando um arquivo sobre a mesa. Um casal relatou que foi ignorado em outro restaurante da mesma rede. O padrão é sempre o mesmo: clientes negros ou de aparência humilde sendo tratados como inferiores. Indemnamente. Samuel esfregou o queixo, pensativo. Isso é maior do que imaginávamos. Não é só sobre o comportamento de um garçom. É sobre uma cultura inteira que permite esse tipo de atitude. Nem. Marta assentiu. E é por isso que não podemos parar. O incidente com Felipe foi apenas a ponta do iceberg. Vamos usar isso como catalisador para expor tudo. De volta ao restaurante, Felipe tentou continuar seu dia normalmente, mas foi interrompido por Ana, a colega que já havia o confrontado antes. Ela o chamou para um canto da cozinha, onde ninguém podia ouvi-los. Você sabe que não vai sair dessa facilmente, certo? Felipe bufou, exasperado. Ana, eu já entendi. Cometi um erro, mas estão transformando isso em algo muito maior do que foi. Ana cruzou os braços, balançando a cabeça. Maior do que foi. Felipe, você não percebe o que fez. Marta e Samuel não estão errados. Esse lugar tem problemas que vão muito além de você. Mas você foi o gatilho.
Eles finalmente têm algo concreto para atacar. E você deu isso a eles de bandeja. Nani e Ana. Felipe tentou argumentar, mas as palavras de Ana o atingiram como um soco. Pela primeira vez, ele começou a enxergar que o problema não era apenas ele. Era todo o sistema que permitia que atitudes como a dele fossem normalizadas. Alguns dias depois, Marta e Samuel convocaram uma coletiva de imprensa para detalhar as ações que estavam tomando. O restaurante, agora no centro das atenções, viu sua clientela diminuir drasticamente. A presença de câmeras e jornalistas em frente ao estabelecimento era constante. Felipe assistiu à coletiva de casa, incapaz de desviar os olhos da tela. Marta falou com uma clareza impressionante, cada palavra carregada de propósito. Este não é apenas um caso isolado. É um reflexo de um problema sistêmico que afeta muitos outros. O que aconteceu conosco é o que acontece com milhares de pessoas todos os dias. Mas, desta vez, decidimos não ficar calados. Samuel completou. Não buscamos apenas justiça para nós. Queremos garantir que ninguém mais passe pelo que passamos. Isso começa com a responsabilização, mas também com a mudança. Onisce. Felipe desligou a televisão, mas as palavras ecoavam em sua mente. Ele sabia que precisava fazer algo, mas não sabia por onde começar. No dia seguinte, Felipe foi chamado ao escritório de Roberto novamente. Quando entrou, encontrou não apenas o gerente, mas também um representante legal do restaurante. O ambiente estava pesado. Felipe, precisamos de sua cooperação, começou o representante, de maneira formal. Sabemos que há uma investigação em andamento e que sua conduta é parte central dela. Queremos saber se você está disposto a ajudar a esclarecer os fatos. Odinobash. Felipe olhou para eles, sentindo o peso da culpa. O que vocês esperam que eu diga? A verdade, respondeu Roberto, incisivo. Você sabe como as coisas funcionam aqui. Sabe que essa cultura de discriminação não começou com você. Mas, se cooperar, podemos mitigar o impacto disso para todos. Danhana. Felipe hesitou. Ele sabia que expor as práticas internas do restaurante significaria trair o local onde trabalhou por anos. Mas também sabia que continuar calado seria pior. Eu vou ajudar, disse finalmente, sua voz baixa, mas firme. Eu preciso corrigir o que fiz. Dorindian. Naquela noite, Felipe encontrou Ana na saída do restaurante. Ela o observou por um momento antes de falar. Então, finalmente decidiu fazer a coisa certa? Felipe assentiu. Não posso mudar o que aconteceu, mas posso tentar fazer algo melhor agora. Ana sorriu levemente. Então comece agora, Felipe. Porque isso ainda está longe de acabar. Felipe saiu do escritório de Roberto sentindo um peso nas costas. Pela primeira vez, ele admitira que havia um problema maior do que sua arrogância e má conduta. Ele sabia que o sistema ao qual servira por tanto tempo permitira atitudes como a sua e que, se quisesse consertar as coisas, precisaria expor verdades desconfortáveis. Naquela noite, sentado em seu pequeno apartamento, Felipe começou a listar mentalmente tudo o que sabia sobre as práticas do restaurante. Desde os treinamentos mal feitos até os padrões informais que incentivavam os funcionários a priorizarem certos tipos de clientes. Ele sabia que o que tinha em mãos era suficiente para fortalecer a investigação de Marta e Samuel. Mas também sabia que essa decisão poderia marcar o fim de sua carreira. Enquanto isso, em um escritório no centro da cidade, Marta e Samuel estavam finalizando os preparativos para uma nova etapa da investigação. O caso havia ganhado mais atenção da mídia, e mais pessoas começaram a compartilhar suas histórias de discriminação nos restaurantes da rede. Temos depoimentos suficientes para comprovar que isso não foi um incidente isolado, disse Marta, analisando um dossiê. Mas ainda precisamos de algo de dentro. Algo que mostre que essa cultura foi incentivada deliberadamente. Maria. Samuel assentiu. Você acha que Felipe cooperaria? Ele parecia resistente, mas a pressão está aumentando. Talvez ele perceba que falar é a única saída. Oxessiana. Marta ficou em silêncio por um momento antes de responder.
Se ele realmente quiser mudar, ele terá que mostrar com ações, não apenas palavras. Oh, Renania. No dia seguinte, no restaurante, Felipe chamou Roberto para uma conversa particular. Eles se encontraram na sala de reuniões, longe dos olhares curiosos dos outros funcionários. Roberto parecia impaciente, mas atento. O que foi agora, Felipe? Felipe respirou fundo antes de responder. Eu quero ajudar. Sei que fui parte do problema, mas quero corrigir isso. Sei o que está errado aqui. E sei que posso fornecer informações para a investigação. Não. Roberto cruzou os braços, avaliando. Você tem certeza disso? Se fizer isso, não há como voltar atrás. Você vai colocar seu nome em algo que pode derrubar este restaurante. Einstein. Eu sei, respondeu Felipe. Mas, honestamente, acho que já está na hora de isso acontecer. Nem. Mais tarde, naquele dia, Felipe foi chamado para uma reunião com Marta e Samuel. Ele entrou na sala nervoso, mas determinado. Marta estava sentada à cabeceira da mesa, enquanto Samuel o observava atentamente. Por que decidiu falar agora? Perguntou Marta, sem rodeios. Felipe hesitou por um momento antes de responder. Porque percebi que o que fiz foi errado. Não só naquela noite, mas durante todos os anos que trabalhei aqui. Segui um sistema que tratava as pessoas de forma desigual. E eu me aproveitei disso. Estou aqui para tentar corrigir isso. Wayne. Marta e Samuel trocaram olhares antes de Marta falar novamente. Muito bem, Felipe. Mas precisamos de mais do que palavras. Precisamos de fatos concretos. O que você sabe? Felipe começou a falar, revelando tudo o que sabia sobre as práticas internas do restaurante. Ele mencionou os treinamentos superficiais, onde os funcionários eram instruídos a priorizar clientes que refletissem o padrão da casa. Falou sobre os comentários sutis, mas constantes, que reforçavam preconceitos entre os colegas. Também mencionou os casos em que gerentes ignoraram, ou até incentivaram comportamentos discriminatórios. Tudo isso foi tratado como algo normal, disse Felipe, com a voz baixa. Eu pensei que estava apenas seguindo as regras, mas agora vejo que estava sendo cúmplice. Oh, Mendismani. Marta ouviu atentamente, anotando cada detalhe. Quando Felipe terminou, ela olhou diretamente para ele. Obrigada por compartilhar isso. Mas saiba que suas ações ainda têm consequências. O que você fez naquela noite não será apagado por estar aqui hoje. Não. Felipe assentiu, aceitando as palavras. Eu sei. Não espero que me perdoem. Só quero ajudar a acabar com isso. Nalianondol. Poucos dias depois, a investigação tomou um novo rumo. Com as informações fornecidas por Felipe, Marta e Samuel conseguiram conectar os comportamentos discriminatórios a políticas internas implementadas pela administração da rede. Depoimentos de outros funcionários corroboraram as alegações, e os documentos internos que Felipe forneceu foram a peça final que Marta precisava. A notícia explodiu na mídia. Rede de restaurantes de luxo acusada de incentivar discriminação sistemática. O impacto foi imediato. Clientes começaram a boicotar os estabelecimentos, e investidores exigiram respostas. A sede principal do grupo foi cercada por manifestantes, e o dono da rede, Henrique Moreira, finalmente foi forçado a se pronunciar publicamente. Estamos profundamente desapontados com as acusações, e estamos investigando internamente para garantir que práticas assim nunca mais aconteçam. Nharpanyan. Mas as palavras de Henrique pareciam vazias. Marta e Samuel sabiam que ele estava apenas tentando proteger sua imagem. Enquanto isso, no restaurante, Felipe enfrentava as consequências de sua decisão. Alguns colegas o evitavam, enquanto outros o viam como alguém que estava tentando corrigir seus erros. Ana, que sempre o confrontava, foi uma das primeiras a se aproximar. Ouvi o que você fez, disse ela. Foi corajoso, mas também foi o mínimo que podia fazer. Manidia. Felipe assentiu, aceitando a crítica. Não fiz isso para ser elogiado. Fiz porque era o certo. Moanin, Beanin, dirigiu.
Ana sorriu levemente. Então continue fazendo certo. Você ainda tem muito a provar. Neil. No tribunal, as evidências apresentadas contra o restaurante foram suficientes para abrir um processo formal. Marta e Samuel lideraram o caso, com Felipe testemunhando como parte crucial da acusação. Sua declaração foi honesta e direta, admitindo seus erros e expondo as falhas sistêmicas do restaurante. O julgamento foi transmitido ao vivo, e milhões de pessoas acompanharam, enquanto o restaurante era condenado a pagar uma multa milionária e implementar políticas rigorosas de inclusão e diversidade. Meses depois, o restaurante passou por uma transformação completa. Sob nova administração, com novos funcionários e um novo código de conduta, ele começou a reconstruir sua reputação. Felipe, apesar de ter perdido o emprego, encontrou um propósito trabalhando em projetos sociais que promoviam igualdade. Marta e Samuel, satisfeitos com o impacto que causaram, continuaram sua luta contra a discriminação em outros setores. Para eles, aquela vitória era apenas o começo. Os dias que se seguiram ao julgamento foram intensos. O restaurante onde Felipe trabalhava tornou-se o centro de uma revolução inesperada. Sob nova administração, as mudanças começaram a ser implementadas rapidamente. Novos treinamentos, uma equipe renovada e um compromisso público com a inclusão e o respeito. O caso de Marta e Samuel não apenas expôs as práticas discriminatórias, mas também abriu caminho para uma mudança mais ampla no setor. Para Felipe, o impacto foi mais pessoal. Ele havia perdido o emprego após testemunhar contra o restaurante, mas, pela primeira vez, sentia que havia feito algo certo. Trabalhar ao lado de Marta e Samuel durante o processo o ajudara a enxergar o mundo com outros olhos. Agora, ele estava decidido a transformar seus erros em uma nova missão. Um dia, enquanto organizava documentos que havia recebido de uma ONG local, seu telefone tocou. Era Ana, sua antiga colega de trabalho. Felipe, soube que está ajudando em projetos sociais agora. Nhanhã. Sim, respondeu ele, um pouco hesitante. É minha forma de tentar consertar as coisas. Xixi. Ana fez uma pausa antes de continuar. Isso é bom. Sei que as coisas foram difíceis para você, mas estou vendo que está tentando mudar. Isso importa. Vale de Ania, disse as palavras de Ana. Simples, mas sinceras, eram o incentivo que Felipe precisava. Ele sabia que não podia apagar o passado, mas estava determinado a construir um futuro melhor. Enquanto isso, Marta e Samuel celebravam as mudanças. A rede de restaurantes foi condenada a pagar uma indenização milionária, que seria destinada a iniciativas de combate à discriminação e ao apoio de pequenas empresas de comunidades subrepresentadas. Marta, sempre estratégica, decidiu investir parte do fundo em programas educacionais, voltados para o treinamento de funcionários no setor de serviços. Essa vitória não é apenas nossa, disse Marta em uma entrevista. É de todos que já sofreram discriminação, mas não tiveram voz. E é também um lembrete de que mudanças são possíveis quando lutamos pelo que é certo. Nirma. Samuel, por sua vez, usou sua influência para garantir que outras redes de restaurantes adotassem políticas semelhantes. Ele sabia que o impacto desse caso poderia ir além de um único estabelecimento. No restaurante reformado, a transformação era evidente. Novos funcionários foram contratados, e o ambiente parecia mais acolhedor. Ana, que havia decidido continuar na equipe, observava com satisfação as mudanças acontecendo. Agora sim parece o lugar onde sempre quis trabalhar, disse ela a um dos novos gerentes. A nova equipe era diversa, e os treinamentos enfatizavam o respeito e a igualdade como pilares fundamentais do serviço. Pela primeira vez em anos, o restaurante parecia ter recuperado sua alma. Felipe decidiu visitar Marta e Samuel, pessoalmente. Ele havia escrito uma carta, mas sentia que precisava falar com eles cara a cara. Quando chegou ao escritório onde eles trabalhavam, foi recebido por Marta, que o olhou com uma mistura de surpresa e curiosidade. Felipe, o que o traz aqui?
Ele respirou fundo antes de responder. Eu queria agradecer por me mostrar que estava errado e por me dar a chance de ajudar, mesmo depois de tudo o que fiz. Maren. Marta cruzou os braços, avaliando-o cuidadosamente. Você fez a escolha certa no final, Felipe. Mas saiba que essa mudança é um processo contínuo. Não se trata apenas de um momento, mas de quem você decide ser daqui para frente. Samuel entrou na sala naquele momento, observando a interação. Felipe olhou para ele e continuou. Eu sei disso. Não posso apagar o que fiz. Mas quero usar minha experiência para ajudar outras pessoas a não cometerem os mesmos erros. Oia? Samuel sorriu levemente. Todos temos o poder de mudar. Felipe, a verdadeira questão é: o que você fará com essa oportunidade? Felipe deixou o escritório sentindo-se mais leve. Ele sabia que ainda tinha um longo caminho a percorrer, mas também sabia que estava no caminho certo. Algumas semanas depois, Marta e Samuel foram convidados para uma inauguração especial no restaurante reformado. A nova administração queria mostrar que as mudanças não eram apenas superficiais. Quando chegaram, foram recebidos com um serviço impecável e uma recepção calorosa. Ana, agora uma das líderes da equipe, foi quem os atendeu. É uma honra tê-los aqui novamente. Espero que possam ver as mudanças que ajudaram a inspirar. Marta e Samuel observaram o ambiente com atenção. Havia uma energia diferente no lugar, uma sensação de respeito e acolhimento que antes faltava. Cena final. Marta e Samuel, sentados em uma mesa próxima à janela, brindaram com taças de vinho. O sol se punha do lado de fora, lançando uma luz dourada sobre o restaurante. Conseguimos, Samuel. As coisas realmente mudaram. Dia. Samuel sorriu, segurando a mão dela. Mudaram porque nós nos recusamos a aceitar menos do que o que merecíamos. E agora, outras pessoas também não precisarão. Mamãe. Enquanto brindavam, a câmera focava no movimento no restaurante, clientes de todas as origens sendo atendidos com respeito e atenção. A música suave ao fundo preenchia o ambiente, marcando o início de um novo capítulo para todos. Marta e Samuel não apenas expuseram um problema, mas ajudaram a construir uma solução duradoura. Felipe, após enfrentar suas falhas, encontrou um novo propósito, tornando-se um defensor da inclusão. O restaurante, antes um símbolo de exclusão, tornou-se um modelo de mudança e respeito. Com um final cheio de esperança e transformação, a história é um lembrete de que até os maiores erros podem se tornar o início de algo melhor, quando enfrentados com coragem e determinação. Fim.